vou te amar pra sempre, meu Senhor. E vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Preparados? Amém. Glória. Será que é o ano da borboleta? É uma borboleta. O que a borboleta tem a ver com isso? Será que é o ano da borboleta? Eu queria muitas borboletas, mas não deu. Acho que tem alguém sendo estrangulado lá fora. Eu queria muitas borboletas, mas não deu para fazer muitas borboletas. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. O Senhor vem nos trazendo numa crescente. Lá em Rosh Hashanah eu falei, quem estiver ligado já está percebendo tudo. Porque a palavra que o Senhor deu, eu entreguei. Quando o Senhor virou ali o decreto do ano sobre as nossas vidas. Então, Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Yeshua. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo do Messias seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude do Messias. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro, de ondas para outras, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Yeshua. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo no amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia. Então, debaixo dessa palavra, bem-vindo ao ano do crescimento. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A palavra profética que o Senhor trouxe foi o ano do crescimento. Amém. Por que crescimento? Não é o ano da multiplicação, é o ano do crescimento. A Bíblia diz que um rega, né? Outro é que colhe, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento
é o Senhor. Aleluia. Então esse é o ano do crescimento. O Senhor, Ele tem dado esse crescimento. Por quê? Porque nós vimos, né, durante esses anos, enfrentando cada uma das etapas. E quando nós entramos no 5º ano, né, nós vamos fazer 5 anos completos, né? Chegar ao quê? A plenitude dos 5 anos. Nós estamos vivendo o ano quíntuplo, mas precisamos chegar à plenitude desses 5 anos. Então, quando nós adentramos nesse tempo que calhou justamente de ser, né, o tempo de Rosh Hashanah, o tempo que trocou no mundo espiritual, virou uma chave, o Senhor, Ele trouxe que seria o ano do crescimento. Esse crescimento está ligado à maturidade. Então, eu vou fazer você pensar um pouquinho comigo da forma que o Senhor falou, né? Imagine uma criança, ela nasce, ela passa pelas etapas dela, ela precisa tomar várias vacinas logo que nasce, não é isso? Depois vai espaçando um pouquinho, aí vem aquelas de mês em mês, 2, 3, depois, né, 6 meses. Algumas começam a ser de ano em ano. Só que quando ela completa 5 anos, acaba. Porque ela está vacinada. Ela já está ali, protegida contra várias doenças, vários ataques que ela pode sofrer. Ela está vacinada. E aí você vê, né, que com Deus, quando a gente fala a palavra do Senhor nos equiparando ao cedro do Líbano, e a gente vê lá que ele vai crescendo para que depois ele apareça. Então foi justamente isso que o Senhor deu para nós, dizendo: olha, vocês estiveram durante esse tempo, vocês estiveram sendo vacinados, vocês estiveram descendo. Olha o que a gente leu aqui: Yeshua desceu para subir. Aí quando ele subiu, diz que acima de todos os céus. Glória a Deus. Foi vergonhoso para ele descer? Não. Era necessário ele descer. Porque durante o tempo que ele foi às profundezas, ele foi para resgatar vidas, ele foi para pregar o que estavam presos em cativeiro, né? E durante esse tempo nós temos proclamados aos que estão presos em cativeiros. Uns são soltos, outros preferem ficar no comodismo da prisão, né? Porque quem fica, a prisão também tem um comodismo, né? Tem televisão, faz churrasquinho, né? Isso, dá festa e não precisa trabalhar, não faz nada. Então tem o comodismo da prisão. Então muitas pessoas preferem ficar no comodismo da prisão. Mas o que o Senhor trouxe foi justamente isso. Humildade e mansidão são pilares para a unidade. Então, humildade e mansidão foi como Yeshua se comportou. Com humildade e com mansidão, nós precisamos entender que vão ser pilares desse ano do crescimento. Continuamos cada um de nós fazendo a obra que nos foi proposta, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Amém? Então, para exercer essa humildade e mansidão, é necessário ser longânimo. Ou seja, quando lhe der vontade de parar, prossiga. Amém. Isso. Suporte. Para suportar só por amor. Viu que Paulo fala aqui? Esforcemo-nos para manter essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a Shalom. Clama por Shalom. Então, o amor, ele é apto para suportar. Já fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo padece. E por causa disso, você procura guardar essa unidade no Espírito, porque o Espírito não é de confusão, ele é de Shalom. Glória a Deus.
Então, é pelo vínculo da Shalom, porque o Espírito do Senhor não é espírito de confusão. Então, se vem confusão, não vem do Espírito de Deus, vem do Espírito das trevas, porque o Espírito é de Shalom. Então, somente assim nós vamos conseguir guardar essa unidade da fé. E para crescer é necessário guardar a unidade da fé. Porque uma só fé, um só batismo, um só Deus é o mesmo em todos, né? O mesmo Espírito, um só Deus. E ele vem falando aqui que nos foi dada a graça que foi repartida com Yeshua, e ele vem dizendo que há um só Deus, um só batismo, um só Pai de todos e sobre todos, ninguém é maior que ninguém, todos nós temos aquilo que o Senhor nos designou para fazer. Então é um ano onde nós precisamos honrar o nosso chamado, honrar a nossa unção, honrar as nossas tarefas, para que nós possamos cada vez mais crescer. Amém. A criança, quando ela completa 5 anos de idade, a gente sabe que ela começa a ter, né, como se diz, algumas tarefas que vão gerar responsabilidade nela, não é isso? Aos 5 anos de idade já começa a ver escola, claro que tem uns que colocam antes, mas a gente sabe que hoje em dia, pela lei da educação, eles indicam que com 5 anos vá para a escola, não é isso? Então, com 5 anos começa a mudar a etapa, ela começa, nós já tem que acordar cedo, os que vão estudar de manhã, não é isso? Isso, então, os que vão estudar de tarde, precisa também acordar um pouco mais cedo para poder se preparar para a tarde, né? Então não é mais o dia todo brincando, começa a ter as tarefazinhas, então começa um nível maior de responsabilidade. Então, no ano do crescimento, a responsabilidade aumenta. Amém? Então nós devemos olhar para o nosso exemplo Yeshua. É o que eu falei, Yeshua antes de subir, ele desceu. Então antes de subir é necessário descer, se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, porque o Senhor diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos, e ao tempo certo Ele vos exaltará. E eu sei que esse é o tempo do Senhor. Amém. E nós não podemos viver pelas circunstâncias. Amém. Porque Satanás, ele já sabe desse decreto aqui. Então ele começa a armar o circo e pintar o quadrinho dele para você falar: mas como? Como assim? Percebe que a casa foi toda ajeitada, os 12 levantados, cada um se responsabilizando por um ministério, tudo direitinho para o ano do crescimento. Aí o inimigo vem, né? Que ele é porco mesmo. Aí ele vem todo enlamaçado, quer sujar, né? Para você ter que fazer tudo de novo, ter que limpar de novo, entendeu? Só que ele se esqueceu que Deus deu Efésios 4 e mandou suportar, e mandou lutar, e mandou, ele fala aqui, ó, se esforçar para guardar a unidade. Ele já tinha pedido um esforço. Ele já tinha dito, ó, se esforça para guardar. Amém. Se esforça para manter a casa limpa. Porque o porco está lá fora. Só que aqui nesse altar, ele não tem espaço. Amém. Entendeu? Verdade. Glória a Deus. Hanukkah já passou. Ele não tem como. Aqui nesse altar não se sacrifica porco. Amém. Aqui nesse altar não tem espaço para gregos nem romanos. Aqui nesse altar tem lugar para hebreu, de sangue, de alma, de coração, aqueles que foram enxertados, aleluia, nesse povo lindo e maravilhoso, glória a Deus, que um dia eu falei: ai, eu não sou isso não, ai meu Deus, esse homem vai querer o quê? Eu não sou isso, era tão longe de mim, a Roma ainda estava tão encruada, né? Aí o Senhor falou assim: eu vou cacherizar você. Aleluia.
Eu vou castigar você. Eu vou tirar esse sangue de Roma. Aleluia. Glória a Deus. E Ele nos cauterizou. Aleluia. Somos livres do sangue romano que pairava sobre a nossa cabeça. Graças a Deus. E entendemos que o sangue que foi vertido por nós foi um sangue hebreu. Aleluia. Glória a Deus. Então nós sabemos que cada um foi chamado para um serviço diferente, como disse aqui a palavra, mas o propósito é o mesmo. É o mesmo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso quer dizer que Ele designou. Se Ele designou, nós precisamos assumir os desígnios de Deus nesse ano. Porque Ele não designou para nós termos uma patente no mundo físico ou no mundo espiritual. Há aqueles que nem reconhecem, isso aí não tem problema. Não importa. O que importa é ser reconhecido no reino dos céus. Não é isso? Então, Ele designou profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo do Messias seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então, os 5 ministérios, ele traz maturidade para o corpo também. E uma vez que nós recebemos maturidade, nós crescemos. Isso. O normal é que o crescimento vá gerando a maturidade. Esse é o normal. Claro que a gente vê que tem uns bobão aí, né? Que parece que a idade não foi, mas o normal é esse. Deus trabalha com aquilo que Ele colocou como normal. E aí Ele vai e fala: chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude do Messias. Aleluia. Sabe o que é isso? A plenitude do Messias. Meu Pai, a plenitude do Messias. Eu falei para Deus, falei para Yeshua essa noite assim: eu quero que tu olhe para mim e diga: valeu a pena morrer por você. E eu comecei a falar assim: eu poderia estar te falando tantas coisas, eu poderia estar colocando tantos planos diante do Senhor, mas eu quero cumprir o teu propósito na plenitude que o Senhor me chamou. Eu quero fazer valer a pena o teu sangue. Eu quero ser vista como fruto do sangue do Cordeiro. Sabe? Porque Ele ultrapassou todos os limites humanos. E se a Bíblia diz que nele nós conseguimos, eu também consigo ultrapassar. Por isso que quando o André estava orando, eu amém, é isso. Quando ele falou passar pelas dores, era isso que eu falava com Deus à meia-noite. Passar, porque Ele passou. Ele passou. E eu falei para Deus: Deus, eu tenho aberto mão, né? Já abri da juventude, os cabelos brancos estão chegando. Eu tenho aberto mão, Senhor, mas não estou aqui para me lamentar. Amém. Porque Ele abriu mão pela minha vida. Ele abriu mão da glória dele para vir no meu nível, para me resgatar. O que eu tenho que fazer agora? Subir para o nível dele. Aleluia. Subir para o nível dele. Aleluia. Não é tempo mais de meninice. Verdade. É subir para o nível dele, porque ele desceu no nosso. Aleluia. Diz que Yeshua veio e ele ele é levado no deserto para ser tentado. E a tentação que ele teve no deserto ali, ele só foi tentado no nível humano, terreno. Casa, luxúria, tudo isso te darei. Luxúria, tudo que as pessoas, nós humanos queremos. Né? Eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero a viagem, eu quero o barco, né? Eu quero lá o jet ski, né? Agora o Lucas está falando que quer ser o presidente do Brasil, né? Eu quero as coisas, mas ele foi tentado nesse nível do que nós queremos.
Aí foi tentado no nível da comida também, né? Que é o nosso nível. Ou seja, ele não precisava passar por isso. Mas ele veio, que ele estava enfrentando aquele deserto ali por nós. E ele venceu com a palavra. E a palavra é a voz de Deus para nós. Então, com a palavra, nós podemos vencer. Nós podemos vencer os desertos, nós podemos vencer os desejos, as vontades, nós podemos vencer. Porque ele desceu, foi ao deserto, depois ainda desceu mais até os espíritos que estavam em cadeias, aí solta até fogos. Exatamente, é forte. Que estavam em cadeias e subiu para ser glorificado. E aqui diz que quando o Senhor entrega esses ministérios, diz a palavra aqui, que é para que nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus e à maturidade atingindo, olha isso, a medida da plenitude do Messias. Então eu preciso atingir. Eu preciso atingir essa plenitude do Messias. O propósito, aí ele vem falando do propósito, olha isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Acabou, a criança cresceu. A criança cresceu. Eu sei que alguns não vão conseguir alcançar, porque ainda estão no leitinho, mas aí só Deus que vai saber como ele vai operar isso. Porque não vai ter como mais ficar parado fazendo mingauzinho. A criança cresceu e a mamãe precisa trabalhar. Aleluia. E foi isso que o Senhor trouxe ao ano do crescimento. Não tem mais como ficar com a barriguinha no fogão, fazendo mingau, fazendo uma madeirinha toda hora, de 3 em 3 horas, sabe? Não tem mais como. Ela já precisa comer sozinha. Uma criança de 5 anos não recebe mais comidinha na boca. Uma criança de 5 anos, ela tem que sentar e comer sozinha. Porque senão ela está atrasada nesse crescimento, da maturidade dela. Ela precisa sentar e comer. É claro que ela vai ser muitas das vezes orientada. Vai, porque ela não deixou de ser criança. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças. Então, nós devemos ser como crianças, mas não crianças. Entendeu o mistério? Como crianças, na pureza, na genuidade do Senhor, mas não mais crianças, não mais leitinho, porque o Senhor vai vir buscar a igreja madura. E a cada ano que se passa, a gente chega mais perto, né, de vivenciar esse retorno do Messias. Então, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá. Sabe que negócio? Agora eu estou, agora eu não estou, agora eu estou firme, agora eu não estou. Acabou. O propósito é esse. E nós precisamos estar de olho no propósito. Foco no propósito, porque vai sempre vir aqueles querendo que você vá sendo levado nas ondas que ele tem sido levado. Mas eu sei qual é o propósito. Então ele vai e fala, não mais sendo jogados de um lado para o outro, e pela astúcia, olha isso, astúcia e esperteza. O apóstolo pregou aqui, astúcia é uma característica da serpente. A astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Não há. E aí ele vai e fala, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, cresçamos em tudo. Para que isso tudo aqui? Para no final nós crescermos. Crescer naquele que é o cabeça. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Aleluia. Então, se a gente se ajustar e se unir, a gente cresce. E edifica-se a si mesmo em amor,
na medida em que cada parte realiza a sua função. Para que fomos chamados? Precisamos realizar a nossa função. Cada um realizando a sua função, a máquina, ela começa a funcionar perfeitamente, a engrenagem não para de rodar, ela começa a funcionar perfeitamente e aí a gente consegue atingir o objetivo. Então, o propósito de Deus para esse ano é o ano do crescimento. Amém. O ano do crescimento, o crescimento com maturidade, o crescimento com unidade, Amém. um crescimento com base firme, sólido. Aprendeu com as coisinhas que passou, foi vacinado, porque vai continuar vindo. Está por aí. Entendeu? O vírus está por aí. E ele quer atingir um corpo. O vírus, para ele se manifestar, ele precisa de um corpo. Então, o vírus está por aí. Aonde ele vê uma porta aberta, igreja de Yeshua, corpo, ele quer ir lá atingir o corpo, só que esse corpo está vacinado. Aleluia. Amém. Amém. E a gente precisa usar as vacinas que nós tomamos durante esse tempo. Ficar firmes. Firmes. Porque os vírus vêm e vão. Vêm e vão. Tem épocas, né? Eles têm épocas. Mas nós, em nome de Yeshua, estamos vacinados. Amém. Amém. Estamos vacinados. Glória a Deus. Aprove ao Senhor que adentrássemos nesse tempo do ano do crescimento, da plenitude do quíntuplo, na mesma forma quase que começamos. Porque até a maturidade precisa ser provada. Tudo com Deus é provado. Ele não dá chamada para qualquer pessoa. Que ele sabe, vai saber que não vai conseguir levar até o final, porque o nome dele não pode ser envergonhado. Então, nesse ano, em nome de Yeshua, que o Senhor possa fazer você entender que você deve alargar as estacas da tua tenda. Você é uma tenda. Começa a se esticar. Começa a se alargar. Como o André falou, o tempo diante do Senhor. Começa a se esticar. Começa a arrumar mais. Ai, Senhor! Começa a se esticar para um lado e para o outro. Alarga as estacas da sua tenda. Porque ele falou que chegar à plenitude na maturidade edificando a si mesmo. Meu Deus. Para alcançar e cumprir cada um a sua parte dentro desse corpo. Alarga as estacas da sua tenda, em nome de Yeshua. Vamos orar nessa hora, clamando ao Senhor, para que nós venhamos entrar debaixo da revelação desse manto. Vou te amar para sempre, meu Senhor. E vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. Nesse andar contigo eu ouço um sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente
gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer.